Graças e paz a todos, aqui quem fala é VB Júnior e estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Teologia Racional. E no tema de hoje estaremos abordando a seguinte questão: os santos debaixo do altar de Apocalipse de número 6, do verso de número 9 a 11, é literal? Bom, o nosso propósito será estar fazendo uma análise lógica, filosófica e exegética, pois iremos estar tratando até onde é simbólico ou até onde é literal e como determinar uma coisa ou outra, pois esse texto tem sido usado de diversas formas ao longo dos anos. E, a meu ver, muitas delas demasiadamente erradas, pois a lógica do argumento não se autossustenta. Uma das melhores coisas de um argumento é a sua lógica, a sua linearidade, ou seja, é um argumento que você consegue manter do começo ao fim. Ele não se contrapõe, ele não se contradiz. Eu estudei Apocalipse durante muitos anos. Conheço muitas literaturas acerca do Apocalipse. E todas elas apresentam pontos falhos porque querem sistematizar o Apocalipse segundo as hermenêuticas contemporâneas. Sabemos que existe aí, pelo menos, no mínimo, 4 linhas de interpretação acerca do Apocalipse. E muitas delas não interpretam o livro dentro do seu contexto imediato. Quase todas querem adaptar o livro para a sua época e negligenciando uma série de coisas que o livro já não fala mais. É difícil, mas é verdade. Pois tem aquela necessidade de estar o tempo todo resgatando a Bíblia, resgatando os textos, porque se eu não resgatar o texto, não resgatar a profecia da Bíblia, então a Bíblia é mentirosa, quer dizer então que já aconteceu, mas como que já aconteceu se Jesus não voltou? Entra naqueles paradigmas. Mas nós hoje não estaremos tratando acerca disso, ok? Estaremos tratando o texto de forma simples, não falarei nada de grego, não mencionarei obras, nada. Vamos pensar o texto, ok? Vamos lá. Vamos ler o texto? Para começar fazendo uma análise é necessário primeiro ler. Leiam o texto enfocando nas partes que estão em amarelo, ok? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, grande voz, clamor, é uma coisa que ocorre corriqueiramente no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que repete muitas palavras, muitas coisas. Você vai ler inúmeras vezes anjo. É o livro mais angelológico da Bíblia. Você vai ler inúmeras vezes trono. É o livro que mais faz menção a trono em toda a Bíblia. Por que pareça, também é o livro a qual Jesus não fala, quase. Deus praticamente não fala. É um livro rico em ministério angelical. É um livro onde você vai ver Jesus voltando de diversas formas, em diversas linguagens. E por aí vai. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem. Ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Leram o texto? Vamos para a aba seguinte. Vamos fazer aqui algumas análises preliminares. Poderíamos fazer inúmeras, mas o tempo não dá. E eu quero que o meu vídeo fique o mais curto e simples possível. Primeira coisa que eu devo enfocar. Qual o gênero literário do livro? Resposta: apocalíptico profético, pois ele apresenta ambas as características. 2. Quais as características destes tipos de gêneros? Resposta: símbolos, anonimato autoral, anjos, ministros e mensageiros.
revelação do futuro, ação imediata de Deus, consolo do povo perseguido. Ele profetiza o juízo e a vingança de Deus. Ou seja, livros com este gênero, como eu enfatizei aqui, eles têm uma característica imediatista. Por isso, inclusive, que o livro de Apocalipse promete por diversas vezes que eis que breve venho, estou à porta, venho sem demora, e já se passaram 2000 anos. Parte 3. Quais os exemplos de símbolos no Apocalipse de João? Resposta: são muitos, mas eu vou destacar alguns. Por exemplo, o Jesus exaltado com a voz de muitas águas e a espada saindo da sua boca. É literal uma espada sair da boca dele? Ele trabalha porventura no Circo de Soleil? Note que nas 7 cartas, cada carta vai trabalhar com um pedaço de Jesus. Uma vai enfocar os seus pés como latão reluzente, a outra vai enfocar os seus olhos. Ele vai sendo diluído nas cartas. Isso deve ser considerado. Segundo, Deus no trono descrito como pedra preciosa. Deus é uma pedra preciosa? Anjos descritos como animais. O Espírito descrito como candelabro. Jesus descrito na semelhança de leão, cordeiro e ceifeiro. E várias outras descrições. Anjos descritos também como ceifeiros e sacerdotes. Os homens descritos como uvas e águas. Os reinos como animais e etc. Olha como o livro é criativo. Por isso é importante perscrutar no seu gênero, na sua linguagem, no seu imediatismo, na sua geografia, dialogar com o livro e seu contexto. Ok? Destaquei uma quantidade ínfima de símbolos aqui. Continuando. Ser simbólico significa ser literal? Primeiro, em geral, textos de, olha só, sentido simbólico ou qualquer gênero similar usam figuras e coisas reais como símbolos. Vamos aqui enfocar somente nos exemplos de Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Lá fala de cavalo, fala de selo, de altar, pessoas, céu, vestes, circunstâncias, vozes, morte e etc. Olha quanto substantivos abstratos e concretos. Existe cavalo? Existe selo? Existe altar? Existe pessoas? Tudo existe. Então, nos símbolos usa-se linguagens, coisas reais, literais, em linguagem simbólica. A primeira coisa que nós devemos discernir. Por isso que o livro do Apocalipse, para alguns, é uma incógnita. Alguns dizem, tem uns que falam que é só simbólico, mas tem parte que é literal. Outros falam, não, nem tudo é literal. Outros falam, tudo é literal. Porque não discernem um gênero, não dialogam com o gênero. A primeira coisa que eu devo enfocar é isso. É saber que as poesias, quase todos os gêneros literários desse segmento, usam coisas reais, literais, em sentido simbólico. Olha só, como determinar se são símbolos? Pelo contexto. Exemplo. É literal um animal celeste desatar um selo, ou seja, um lacre, e com isso revelar o futuro? Olha como funciona todo o capítulo 6. O animal vai desselando os selos e o futuro vai sendo desvendado. É literal? 2. É literal um altar gigante cheio de milhares de pessoas mortas, revoltadas debaixo dele como num ônibus lotado? Imagine você, um altar gigantesco com milhares de pessoas mortas no céu, se acotovelando ali, tudo revoltada. É literal isso? Vamos eliminando. 3. É literal santos no céu com essa tensão toda? Inclusive ansiosos por vingança? Ué, cadê a paz? Não parece que estão na terra? Olha o nível de revolta. Parece literal isso para você? Se parece, é com vocês. 4. É literal mortos no céu como espíritos vestirem roupas? Hã? No caso, seria para esconder o quê? Genitália? Porque no contexto histórico apontado pelo livro de Gênesis,
As roupas foram dadas para cobrir a vergonha, o sintoma do pecado. As vergonhas ali era nudez. Mas se é espírito, não vai ter órgão genital para ter relação sexual, vestirem roupas para quê? Qual que é o sentido disso? Como seria a parte que diz para eles repousarem? Como assim repousar, descansar já no céu? Como funciona esse negócio? Você está com Deus no céu, fora destas fraquezas carnais, e está com essa tensão toda? Ou seja, é literal todas essas coisas? Notem que estamos fragmentando o texto. Pensem, vão pensando aí. Qual o sentido literal? Bom, eu disse que é comum você usar coisas reais para construir uma análise de linguagem simbólica. Mas também há literalidade. Olha a terceira camada. Existe literalidade. Olha só. O autor usa figuras e coisas literais em linguagem simbólica, mas para transmitir uma mensagem literal. Entendeu o bate-volta? Entendeu as camadas? Entendeu o sentido? 2. Qual a mensagem literal? A. Olha o que o texto quer transmitir. Eles estavam morrendo como sacrifícios humanos. Estavam mesmo. B. Eles seriam vingados com os castigos e a vinda do Cordeiro. Olha quantas referências no livro do Apocalipse eu tenho base para isso. O capítulo 8, 9, 10, 11, todo trabalha a vingança de Deus sobre os homens. O 14, o 19, o 20. Todos esses textos trabalham a vingança de Deus. C. Muitos haveriam de morrer na perseguição. Olha quantos textos conscientizam os santos que eles iriam morrer. D. Os vivos deveriam morrer sem negar a fé, não receberem a marca da besta e crer que seriam vingados. Então um livro tem esse sentido literal. Continuando. Qual que é o propósito, então, do texto e do livro? Se você não entendeu o gênero do livro, a lógica do livro, o propósito do livro, você vai se perder no texto. Vai fazer que nem faz aí calvinista, que nem faz adventista, TJ, que cada qual inventa as suas maluquices. Primeiro ponto. Incentivar os santos a não negarem a Cristo, mesmo na mais violenta perseguição. Se tudo estiver correto, tudo que eu falo os estudos, foi a perseguição de Domiciano, possivelmente. 2. Garantir a vingança sobre os perseguidores. Já falamos sobre isso. Garantir a eles a ressurreição no final. Olha só. Seriam ressuscitados no final. 4. E é muito importante isso aqui. Notem como o livro enfoca demasiadamente os mortos. Parece que no livro só morto é vitorioso e só morto herda o galardão e só morto ressuscita. Notem quem são os vencedores em Apocalipse. Leiam todas as passagens. Somente os que morrem em Cristo. Na ressurreição, são mortos na perseguição. Só há mortos na perseguição. Olhe na perseguição quem são os que ressuscitarão. Somente os mortos. Olha o capítulo 6. Deveria completar o número dos mortos. É um livro que enfatiza demasiadamente os mortos, os mártires. A impressão que eu tenho é que é um livro feito para incentivar a morrer em Cristo, porque eu leio isso do primeiro capítulo ao último capítulo. É um livro escrito para crentes em meio à perseguição. É um livro escrito para aqueles que estão morrendo em Cristo. Então é um livro que tem um contexto, que tem uma cultura que o rodeia. Existe ecos de estado intermediário em Apocalipse 6? Oscar Cullmann crê que sim, mas ele sabe dialogar, ele sabe buscar ênfases em outros textos, mas é meio difícil falar que tem. É possível? É. Por exemplo, o capítulo 15 fala destes santos no céu, cantando, vitoriosos, enquanto os juízos ainda aconteceriam aqui. Se você pega o capítulo 15 e coloca do lado do capítulo 6, você vê que tem um complemento de ideias ali. Mas é tudo num cenário simbólico, porque se eu fizer esse destrinchamento no capítulo que eu fiz no capítulo 6, no capítulo 15 e 16, eu vou chegar às mesmas conclusões. Então, o que eu devo enfocar no sentido que o símbolo está me transmitindo.
Por isso que o livro do Apocalipse foi tão negligenciado desde da sua criação, da sua elaboração, até hoje. A própria teologia do Novo Testamento, no século XX, por exemplo, até no século XX, o negligenciava. Muitos eruditos do passado achavam que era um livro desnecessário. Por quê? Porque cada qual leu o livro de acordo com a sua ética contemporânea ou de acordo com a sua conveniência, mas não procura entender o que o livro pelo livro quer dizer. Ok? Então essa é a reflexão simples, básica que eu queria trazer para vocês acerca de como ler esse texto que para muitos é tão complexo. Que Deus em Cristo possa estar abençoando cada qual. E desculpem se eu cometi alguma falha na fonética, na escrita, ok? Deus abençoe.